Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, eu tenho muita alegria em vir aqui todas as terças-feiras para poder partilhar a palavra de Deus com você que nos acompanha sempre e sempre fica aguardando esse momento especial. Muitas pessoas inclusive entraram em contato com a página da nossa paróquia Santo Antônio de Pádua aqui em Rio Preto, falando exatamente isso, como é bom poder aprender, estudar, ser catequizado. Eu acredito que o nosso dever é exatamente este, utilizar-se desses momentos para que a doutrina, a fé católica seja cada vez mais conhecida e consequentemente os católicos do Brasil possam viver de maneira profunda a fé. Nós estamos celebrando os dias do velório do Papa Bento XVI, grande teólogo, cujos escritos eu pude ler, muitos deles, durante meu processo de teologia. E o Papa Bento XVI, ele falava exatamente isso, que nós cristãos católicos só sobreviveremos na nossa sociedade ocidental se nós redescobrirmos que no início do ser cristão não está um conjunto de ideias. Ninguém se torna cristão porque estudou lá num livro, pode se abrir ao cristianismo, mas não nos faz cristãos. Nem uma ideia de filantropia, porque nós fazemos caridade como igreja aos pobres. Mas no início do ser cristão se dá um encontro com uma pessoa que não é do passado, uma pessoa ressuscitada, viva e atuante no meio da igreja, que é o Senhor. E é bonito nós agora acompanharmos algumas falas do Bento XVI, dizendo exatamente isso, que no final da vida ele não estava indo ao encontro de um fim em si mesmo, mas ele estava indo fazer um encontro com a pessoa Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós católicos, nós precisamos amar a nossa igreja, conhecê-la profundamente, a história da Sagrada Escritura, o catecismo da igreja, de tantos santos e santas da igreja, teólogos que deram e dão ainda a vida para que nós pudéssemos estar aqui neste momento celebrando o santo sacrifício do Senhor. Mas esse processo está acontecendo aos poucos. Muitas pessoas das novas gerações, jovens, não querem mais viver um catolicismo superficial ou apenas emocional. De fato, muitas pessoas se aproximam da igreja pela emoção, porque elas querem uma cura, elas querem uma libertação, que elas querem um milagre. Isso nós não devemos condenar essas pessoas, porque às vezes é aquilo que lhes apresenta. Mas nós como igreja, acolhendo essa realidade, nós não podemos ficar somente nisso, porque a emoção ela é passageira, a emoção ela é fugaz, sentimentalismo passa. A fé não é sentimento, a fé é convicção. Por isso então, que o catecismo da Igreja Católica, a primeira parte nos apresenta o credo apostólico, a palavra de Deus que ela é anunciada, ela é proclamada, que entra pelos nossos ouvidos e atinge a nossa inteligência. O Bento XVI, ele sempre fez questão de dizer isso, que sem o uso da razão, o uso da inteligência, não existe fé cristã, existe sentimento religioso. Sentimento religioso traz paz momentânea, mas não dá norte para a vida. Sentimento religioso torna as pessoas religiosas, mas não discípulas de Jesus. Então o Papa Bento XVI, cuja missa de exéquias vai ser celebrada pelo Papa Francisco, a sua memória será grata para nós se nós assumirmos aquilo que ele sempre tentou defender como Papa, está vivo na mente de muitos padres, de muitos cristãos leigos que percebem essa mesma realidade. O Papa Bento XVI, ele dizia nos seus escritos que a igreja do futuro não vai ser uma igreja grande, vai ser uma igreja pequena, é um tempo de purificação, mas uma igreja que sendo pequena será mais verdadeira. Basta você olhar para a sua comunidade paroquial. Eu sou padre aqui em São José do Rio Preto, a minha paróquia tem 11 bairros, aqui na região norte, um deles é o Jardim Santo Antônio, Parque Cidadania, Nova Esperança, somos ali 32 mil pessoas. Mas quem participa ativamente da vida paroquial? 700 pessoas. Nós já somos fermento na massa há muito tempo. Mas isso não é negativo, desde que aquelas 700 pessoas vivam a fé, conheçam realmente aquilo que a igreja nos ensina. Porque católicos bem formados, cristãos convictos na fé, são capazes de, como fermento, no meio da massa do mundo, fazer crescer. Por isso nós estamos aqui, para aprender sempre, para receber a palavra do Senhor. João Batista é aquele que dá testemunho de quem é Jesus Cristo. Esse é o dever dos nós católicos, testemunhar Jesus. Só que nós testemunhamos Jesus não com a boca, não porque nós ouvimos falar. Testemunhamos Jesus se nós o reconhecemos com aquele que nos batiza com o Espírito Santo.
E aqui é uma realidade que a gente tem que afirmar teologicamente. Todos os católicos receberam o batismo no Espírito Santo. Não foi apenas alguém que pertence ao movimento X ou Y, porque nós fomos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem nos tornou filhos de Deus em Jesus Cristo não foi a quantidade de água derramada sobre as nossas cabeças, como dizia Santo Agostinho, a quem Bento XVI sempre lia e de quem ele sempre tirou as suas ideias. Porque o que nos tornou filhos de Deus é o Espírito Santo que, agindo por meio da água, nos fez nascer do alto, nos fez nascer em Cristo Jesus. Evidentemente que essa unção do Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo, muitos a esquecem e não dão vazão a ela. Evidentemente, ao longo da nossa vida de fé, por meio de um momento de oração, da leitura da palavra de Deus, nós podemos deixar que o Espírito Santo age na nossa vida, mas ele já desde o nosso batismo habita dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo. Ele habita no coração de todo aquele que foi batizado em nome da Santíssima Trindade. E aqui João, ele reconhece isso. Veja que no Evangelho de João não existe a narrativa do batismo de Jesus. Eu desafio você na sua casa a pegar os 4 evangelhos. Vocês vão ver que a narrativa do momento do batismo de Jesus só está presente em Mateus, Marcos e Lucas. Em João não. Mas por quê? Porque para João, mais do que o ato em si de Jesus ser batizado, é o significado do batismo para nós. João então, ele reconhece Jesus como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta palavra de João Batista está presente em cada missa. O padre, agindo na pessoa de Cristo, ao levantar a hóstia que foi partida no altar, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós falamos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Veja então que a celebração da Santa Missa, ela tem toda uma fundamentação bíblica, uma fundamentação teológica, litúrgica, e muitas vezes nós não percebemos isso, porque nós participamos da missa de maneira mecânica. Você deveria se perguntar: essa parte da missa que eu estou celebrando agora, de onde ela vem? De onde ela foi tirada? Se você não conseguir encontrar na Sagrada Escritura a fundamentação bíblica, é porque você ainda não entende a teologia da missa. Daí a importância então de nós nos formarmos. Está vendo? É aquilo que o Bento XVI falava, de nós estudarmos. Então João aqui vem dizer exatamente isso, que Jesus, ele tem o batismo no Espírito. Ele é o Messias. O que significa a palavra Messias? Que é a mesma coisa que Cristo. Cristo e Messias são sinônimos. Significa ungido pelo Espírito Santo. Nós somos chamados de cristãos, não fomos chamados no início assim. Quem seguia Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, dizia: aqueles que pertenciam ao caminho. Se nós somos cristãos, e cristãos vêm de Cristo, significa que nós somos ungidos, tal como o nosso Senhor. Ungidos com o quê? Com o óleo da unção espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós não tivéssemos sido batizados no Espírito Santo, nem de cristãos nós poderíamos ser chamados. Olha como que a fé, uma coisa, ela se liga à outra. E João vai falar o seguinte: eu vim batizar com água, o arrependimento, mas ele dará para vocês o batismo definitivo. Olha que interessante, é por isso que a Igreja Católica não rebatiza as pessoas. Porque se o batismo foi celebrado validamente, é uma vez só. Uma vez na comunidade onde eu trabalhava, uma pessoa veio falar assim: padre, tem como eu mudar o padrinho de batismo do meu filho? Aí eu disse: sinto muito, não tem, é uma vez só. Escolheu, por isso a importância de escolher bem quem é o padrinho ou a madrinha do batismo. Assim como não tem como batizar 2 vezes, se o batismo foi válido. A igreja só batiza quando a pessoa se convertendo ao catolicismo, ela foi batizada com o batismo não em nome da Santíssima Trindade. Olhemos então agora para a primeira leitura, e hoje nessa missa a gente tem bastante tempo para refletir, graças a Deus dado a nós nessa terça-feira. Aqui na primeira leitura, que é tirado também da primeira carta de São João, o Evangelho foi de João. Aqui João está falando para uma comunidade. No meio dessa comunidade tinha pessoas que falavam o seguinte: olha, nós não temos pecado. Falavam isso.
Nós somos tão perfeitos que não temos pecados. Aí João teve que escrever e falar: mas espera aí, se vocês não têm pecados, se vocês já sabem tudo sobre o que é Jesus, por que Jesus morreu na cruz? Olha o que João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que tirou, tira, presente, e vai continuar tirando. E aí então João vai dizer: já sabeis que ele é justo. Quem que é justo? É Jesus. Saber que também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. E aí João vai dizer: se nós, diante da cruz de Cristo, nos admitimos que somos pecadores, limitados, nós permitimos que a salvação de Cristo e o batismo que nós recebemos produza em nós efeito. Caso contrário, não estamos na verdade do Evangelho. Veja bem, então quer dizer que na igreja, ou em relação à fé, não é qualquer ideia, não é qualquer ideia que é correta, porque nós devemos submeter à verdade do Evangelho transmitida, presente na palavra, na tradição da igreja, e tal como que a igreja conserva. E aí João fala assim: por causa do batismo, que nós fomos lavados dos nossos pecados, e admitimos que a morte de Cristo foi para a nossa salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. Olha, peraí, isso aqui está profundamente em sintonia com o Evangelho da missa do dia de Natal. Se nós pegarmos João capítulo 1, de 1 a 18, vocês vão ver lá que o único filho unigênito do Pai é quem? Jesus Cristo. Ele é o filho unigênito. Agora, por que nós somos filhos? Porque crendo no seu nome, crendo no seu Evangelho, deu a essas pessoas o poder de se tornarem filhas e filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção, por causa de Jesus, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na força do Espírito Santo. Então nós experimentamos a filiação divina na medida que nós seguimos Jesus, cremos nele e no seu Evangelho. Caso contrário, nós não poderíamos chamar Deus como Abá, Pai. A segunda leitura retirada da carta aos Gálatas, do dia 1º de janeiro. Preste atenção, você que está na sua casa, você que está aqui, quantas vezes nós na Santa Liturgia chamamos a Deus de Pai? Isso não é mecânico. Nós chamamos a Deus de Pai porque nós estamos unidos a Cristo, e com Cristo, por Cristo, em Cristo, fazemos a experiência de ser filhos nele. E aí continua João falando: nós que somos filhos, quem se aproxima dele se purifica, ou seja, tem os seus pecados perdoados, se torna cada vez mais santo, e ele então manifesta na nossa vida a sua misericórdia. João encerra aqui falando: vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não viu nem o conheceu. João está dizendo: se você diz que você não tem pecado, você está negando a cruz de Cristo. Então você, quando for confessar com o padre, pelo amor de Deus, não diga: padre, eu estou aqui, mas eu não tenho pecado. Então para que você vai se confessar se você não tem pecado? Quer dizer, a confissão parte do reconhecimento de que nós precisamos da palavra de Deus agir na nossa vida e da sua misericórdia que se atualiza no hoje da nossa história. Para nós encerrarmos aqui e concluirmos, olha como que é profunda a nossa fé. No momento em que o padre parte o pão na Santa Missa, tem pessoas que ficam distraídas, ficam dando a paz uma para a outra. Não, o momento daquele mais momento, portanto, não é a paz, é o cordeiro. No momento que o padre parte o pão, é o momento que nós cantamos o quê? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. É momento de você contemplar o partir do pão. Sabe por quê? Os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor no partir do pão. É daqui que veio o nome da missa, fractio panis, a fração do pão. E nesse momento que o padre parte o pão, é o momento que, teologicamente, sacramentalmente falando, nós estamos diante da Sexta-feira Santa, aos pés da cruz, contemplando a entrega de Cristo para nós que somos pecadores. Porque Ele nasceu e vem nesse Natal, não para os justos, mas para os pecadores. Não para os sãos, mas para os doentes, que precisam de remédio e salvação. Por isso deixemos esse batismo no Espírito Santo agir na nossa vida, reconheçamos Jesus como Cordeiro de Deus, para como católicos, assim como dizia o Papa Emérito, manifestarmos que no mundo resplandece a misericórdia e a graça do Senhor. Sentados nós vamos continuar a Santa Missa,
para contemplar essa entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, neste santo altar, altar do seu sacrifício. Cantemos. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.